Glória a Deus. Vamos continuar esta pregação, este terceiro vídeo, amém? Efésios capítulo 2. Estamos falando a respeito do arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, baseado em Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 2, o ensino dos princípios elementares da doutrina de Cristo, amém? Vamos abordar agora o Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo aí? Os que estão em Cristo Jesus, têm de pensar assim: nós não somos mais concidadãos desta terra. Nós não somos cidadãos dessa terra, mas nós somos concidadãos dos céus. A nossa mente tem que estar ligada lá. O nosso coração tem que estar ligado nele. As dificuldades da vida vêm para nos afrontar, para nos desequilibrar. Mas a nossa fé tem que estar intacta nele. O nosso elo, o nosso selo, a nossa convicção com ele tem de estar firme. Nós não podemos deixar que as dificuldades da vida nos abata. Irmãos queridos. No livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ver mais para frente, vai nos dizer que ele virá como ladrão. Mas ladrão para quem? Para quem está desapercebido. Porque para quem está esperando, ele virá como Senhor, como Salvador. E quem está esperando, ele será arrebatado num abrir e fechar de olho que não vai nem ver. Oh, glória! Efésios capítulo 2, versículo 25. Olha só. Efésios 2. Errei. Não tem. Glória a Jesus. Efésios 2. Glória a Jesus. Eu me enganei, queridos. Não tem esse texto. Filipenses 3, 20 e 21. Olha só. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oh, glória! Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mesmo em dificuldades, mesmo em tribulações, mesmo em agonias, mesmo em meio a muitas incertezas, você tem que estar pegado à paz de Deus, porque é ela que te traz todo o entendimento. É ela que traz, louvado seja Deus, a compreensão de tudo, irmãos. Não deixa que o inimigo abale a tua fé. Amém, queridos? Colossenses capítulo 3. 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quando ele se manifestar em nuvens, nós seremos manifestados em glória e encontraremos com ele nos ares. 1 Tessalonicenses 1, 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 3, 13. A fim de que seja vosso coração confirmado em santidade
isento de culpa, na presença do nosso Senhor Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, que foi a palavra inicial. Olha só. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do nosso Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, vindo a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Oh, glória a Deus. Isto é muito bom, né, irmãos? Nós temos essa certeza. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Os vivos serão transformados. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Preste atenção. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos estarão os incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu galardão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor Jesus, sabendo que o nosso Senhor, vosso trabalho não é vão. Os irmãos entenderam? Que carne e sangue não entrará no reino dos céus. Esse corpo, essa matéria, tem de ser transformado. Corpo de glória. Esse corpo que é corruptível, que nós habitamos hoje, ele precisa entrar na incorruptibilidade, ou seja, no corpo glorificado. E isto só quem pode fazer é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que tem este poder de transformar, que vai ter esse poder de transformar no dia do arrebatamento, no abrir e fechar de olho, este corpo, esta matéria, em corpo glorificado. É algo profundo, irmãos, que nós iremos ver. Algo em milésimos de segundos irá acontecer. Carne e sangue não entrará nos céus, mas sim corpos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 João capítulo 3, olha só o que está escrito. 2 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Saiba de uma coisa: só quem pode ver a Deus é quem é igual a ele. Só quem pode ser igual a Deus é quem tem o Espírito Santo na sua vida. Se você anseia por isso, se você almeja por isso, se você tem vontade de ser igual a ele, se dedique, se separa, obedeça a palavra de Deus, se afasta das obras más, saia da carnalidade,
Para de viver no literal e ande no espírito, porque é dessa forma que nós iremos agradar ao Senhor. 2 João capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Cristo, Ele tem um presente para nos dar, irmãos. Este presente é a vida eterna. A vida eterna, ela é real. Isto vai acontecer logo após a nossa vida natural nesta terra. Quer seja para a glorificação, ou quer seja para a desonra eterna, que é o castigo eterno. Precisamos, queridos, estar atentos, preparados, despertos, vigilantes. Porque o apóstolo Paulo, ele quer nos alertar, nós estamos sempre com uma igreja forte, um povo conhecedor das Escrituras, um povo que não cochila em dois pensamentos, um povo que acredita na mensagem que foi pregada pelo Espírito através da vida dele. O apóstolo Paulo acredita em uma igreja que está intacta, aguardando, ansiando pela aparição de Cristo nas nuvens, para se encontrar com a sua igreja. Cristo, ele almeja por este momento, ele anseia. Cristo falou para os seus discípulos, antes de participar da última ceia, que ele anseiou por aquela última ceia, e que aquela ceia só iria ser novamente praticada no reino vindouro. Então Cristo, ele anseia por este momento, por encontrar com a tua igreja, com o teu corpo, nas bodas do Cordeiro. E para isso nós precisamos estar atentos. Precisamos se desprender das coisas desta vida. Precisamos se ligar e saber que tudo isto que nós passamos nesta vida são momentos de dificuldades e provações que nos vai trazer experiência, capacitação, esperança para alcançarmos o que de fato é de verdade, que é a vida eterna. Meus irmãos, que o Senhor Deus possa ter falado aos vossos corações e que você possa entender que o desejo do Senhor é que nós entendemos estas coisas. É real a ressurreição dos mortos. É real o arrebatamento da igreja. Cristo despertará um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, um povo separado. Este povo se desaparecerá da terra. Esse povo vai se desaparecer e vai se encontrar com Cristo. Ainda não é o juízo final, mas o arrebatamento da igreja é algo como troféu para todos aqueles que esperam o Senhor. O juízo final está mais lá na frente, mas o arrebatamento da igreja é algo que Cristo antecede para não ver a tua igreja, o teu corpo sendo despedaçado, destruído, aniquilado pelas forças demoníacas do anticristo e de Satanás. Que você se prepare e saiba, estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Estamos vivendo já o período da apostasia, onde o poder do iníquo é muito grande, a falta de amor já não existe, a descrença em Cristo Jesus já não tem, o temor à palavra de Deus já não tem mais. Estamos vivendo esses dias. E Cristo te alerta, te prepares para encontrar com Cristo nos ares. O arrebatamento da igreja é isso. O encontro da noiva com Cristo nos ares. O encontro da noiva com o noivo nos ares. Amém, meus amados irmãos? Essa madrugada, eu estava trabalhando no meu trabalho. Eu sou técnico em enfermagem. E tive a oportunidade de conversar com uma senhorinha que está vivendo os seus últimos dias nesta terra, estágio paliativo. E eu chamei ela, fui atender ela, cuidei dela nesse plantão, e eu fui falar com ela. Falei um pouquinho a respeito da palavra de Deus, sobre a confissão de fé
que é o segundo item dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Como aceitar Jesus. E eu fiz este apelo para ela. Citei o texto de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Olha só o que está escrito. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E eu conversando com ela, eu falei que era necessário, independente da fé que nós acreditamos. Você que é católico cristão e nós que somos cristãos, nós precisamos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos realmente se humilhar diante do Senhor e pedir perdão dos nossos pecados e pedir a Ele para escrever o nosso nome no livro da vida, porque a partir do momento que nós acreditamos, que nós confiamos nesta palavra, versículo 9 e versículo 10, nós estamos dizendo que Ele quer que Ele seja o nosso Senhor das nossas vidas. Que a partir de agora já não somos nós que vivemos, mas Ele vive em nós. E o nosso nome Ele escreve no livro da vida que está escrito em Apocalipse. Precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida para que Ele possa nos chamar. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida para que nós possamos ter parte no seu reino. E eu conversando com aquela senhora, e ela falou, eu quero aceitar o Senhor. E ele repetiu comigo. E eu fiz o apelo e ela aceitou Jesus para a glória de Deus. E eu orei por ela. A vida dela está nas mãos do Senhor. E você que está ouvindo essa mensagem, saiba que o arrebatamento da igreja é isso. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa estar em Cristo. Você precisa estar nele e ele em você para que você possa ter parte no seu reino. Se nós não confessarmos o Senhor como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos criaturas. Mas a partir do momento que nós a confessamos e aceitamos Ele como nosso Senhor, Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós somos chamados de filhos. E nós somos herdeiros. Amém, meus irmãos? Quero orar por você nesta hora. Amado e querido Deus, diante da Tua presença eu te peço que o Senhor Deus possa tomar nas Tuas mãos o Teu povo, aqueles que irão ouvir esta mensagem, os 3 vídeos, que o Senhor Deus possa impactar os corações deles, que possa trazer entendimento, sabedoria, iluminação, e que o Senhor Deus possa derramar a Tua glória, a Tua unção, e que possa renovar as Tuas forças, em nome de Jesus. Amém.